Se estás à espera de encontrar os locais perfeitos para tirar fotografias com vestidos a esvoaçarem ou de veres pequenos almoços com o cenário de balões de ar quente no fundo, então este vídeo não é para ti. Pois é, ao longo deste episódio irei mostrar lugares maravilhosos que merecem a pena serem explorados e falar-vos da experiência de andar de balão de ar quente, mas também a minha opinião sincera sobre algumas coisas menos boas que sinto que muitas pessoas não mencionam. Por isso, não deixe de ver este episódio até ao fim. Aproveito ainda para dizer que todo o dinheiro amealhado com este vídeo até outubro será revertido para uma instituição que ajuda animais de rua, na Turquia. Capadócia, ou como os locais chamam, Capadóquia, tem uma beleza indiscutível. Este é um daqueles lugares que, mesmo já tendo visto muitas fotografias e vídeos, somos sempre surpreendidos com tamanha beleza. Alugámos carro e saímos de Istambul em direção a Görem. Optámos por ficar as 4 noites nesta região da Turquia e senti que estávamos mesmo no centro da ação. O caminho foi longo, mas muito bonito. 8 horas depois de termos saído da capital, começámos a ver ao longe algumas formações geológicas. Confesso que num primeiro momento foi-me difícil imaginar como estariam organizadas as ruas e os hotéis que vemos habitualmente nas fotografias. Mas à medida que nos aproximávamos do local, a minha mente foi invadida por questões. Quão grandes seriam as formações geológicas? Teríamos a oportunidade de nos afastar das multidões? O voo de balão de ar quente estaria realmente confirmado? O nosso voo de balão de ar quente foi realizado na manhã a seguir à nossa chegada. Ainda sem um raio de luz no céu, partimos rumo àquele que seria o nosso ponto de partida para uma experiência que nos ficaria na memória. Afinal de contas, sobrevoámos o céu da Capadócia, contornando uma série de formações geológicas. Não existe outra palavra para descrever a não ser incrível, mesmo para quem sofre de vertigens. Aconselho a marcarem o voo logo para a vossa primeira manhã. Isto porque nem sempre as condições meteorológicas permitem o voo e, caso seja cancelado, terão os restantes dias. Só para terem uma ideia, nós visitámos Capadócia em meados de maio e no dia em que chegámos os voos tinham sido cancelados e um dia após a nossa experiência foram novamente cancelados. Já lá bem no alto, as diferentes tonalidades do nascer do sol começaram a dar de si. E que alto estávamos! Os balões podem subir até aos 300 metros. Podem comprar a vossa experiência através da internet ou contratualizarem o serviço no vosso hotel. Quase todos têm essa possibilidade. Existem 2 voos disponíveis, antes do nascer do sol e logo após o nascer. Como perceberam, optámos por ir antes do nascer do sol. É ligeiramente mais caro, mas vale muito a pena e é quando a maior parte está no ar. Capadócia tem tanto de turismo quanto de encanto, mas este encanto não seria o mesmo sem esta quantidade de balões no ar. É sem dúvida um espetáculo aéreo. Mas claro, a paisagem em si também contribui, e bastante. Mas como se formou esta paisagem? A região da Capadócia situa-se no encontro de 2 placas tectónicas onde se formaram uma série de vulcões que provocaram uma enxurrada de cinzas e lava por toda a região. Com o passar do tempo, a influência dos ventos e rios provocaram uma erosão nas pedras, deixando expostas uma série de formações geológicas diferenciadas. Embora este processo geológico aconteça em muitos países, foi apenas nesta região que as formações geológicas foram transformadas em casas e igrejas. A visita a Görem Open Air, que é Património Mundial pela Unesco, é uma visita quase obrigatória para quem visita a região da Capadócia. Este complexo tem igrejas com frescos, capelas e mosteiros que em tempos abrigou monges. O local de destaque é a Dark Church, a Igreja Escura, que tem um custo adicional. Não é permitido fotografar ou filmar os frescos das igrejas, mas mais à frente irei mostrar uma igreja que fica ligeiramente afastada, mas que tem frescos incríveis.
O Vale Zelve, agora conhecido como o Museu ao Ar Livre de Zelve, está entre os vales mais antigos e abandonados na Capadócia. As igrejas que encontramos neste complexo não estão tão bem preservadas quanto comparadas às de Gorem, mas em contrapartida é muito menos visitado. Uma das coisas que mais me surpreendeu neste complexo foi a topografia dramática com penhascos e vales íngremes. Aconselho vivamente a visitar este local, de preferência no período da manhã, altura que conta com menos tours. Devido à erosão, em 1952 o governo considerou este complexo frágil demais para se viver. Então, as pessoas que ainda faziam a sua vida cotidiana neste local foram realojadas a poucos quilómetros de distância. Outro local que não podes deixar de visitar é uma das muitas cidades subterrâneas. Acredita-se que as mesmas foram construídas para funcionarem como abrigo para comunidades perseguidas. São mais de 200 cidades e nós decidimos visitar uma das mais conhecidas. Esta descoberta arqueológica deu-se por mero acaso. Em 1963, um habitante local, enquanto fazia obras na sua casa, deparou-se com uma passagem misteriosa. Um labirinto de túneis divididos em vários níveis com mais de 85 metros de profundidade, que remonta ao século VII a.C. Esta cidade era capaz de abrigar 20.000 pessoas durante meses, graças ao seu sistema de ventilação e poços que garantiam água potável. Então o que é que faziam aí com essa mão? É uma boa questão. O que é que faziam com esta mão? Vou investigar sobre o assunto e depois logo vos digo. Esta cidade assegurou uma total autonomia do mundo exterior ao ter um espaço para uma escola, adega, igreja e espaço para o gado. Enquanto visitantes, é possível descermos até à 8ª galeria, mas sabe-se que existem 20. Ok, tantos, pá. Refila? Refila que estás a ficar no vídeo. Isto não foi feito para pessoas grandes. Anda, refilona. É tudo o que eu tenho a dizer. Para os curiosos, acreditava-se que esta seria a maior cidade subterrânea na Turquia, mas neste ano de 2022 foi divulgada uma nova informação. Foi descoberta uma cidade subterrânea em Midyat capaz de abrigar 70.000 pessoas. Conseguem imaginar? Este foi para mim um dos melhores locais da Capadócia e possivelmente um dos melhores segredos de turismo sem massas. Os vales Soganli são muito menos visitados. Posso dizer-vos que no início da nossa visita encontramos outro casal com um guia e de repente, quando demos por nós, éramos os únicos. Apesar de existirem restaurantes e as mulheres locais fazerem as bonecas Soganli à mão, este sítio continua a ser um verdadeiro lugar turco. Aproveita para explorar os diferentes caminhos. Tenho a certeza que não te irás arrepender. Até agora, ainda não referi, mas existem muitos pontos de interesse na região da Capadócia que ficam afastados. Por isso, a melhor opção passa por alugar um carro, ou então fazer tours de dia inteiro. A data de construção desta igreja ainda não é conhecida, mas o piso de cima foi acrescentado posteriormente e tem imensos frescos com figuras humanas. Por isso,
Se não quiseres ficar nas filas para veres os frescos da Igreja Escura no Gorem Open Air Museum, ou se não quiseres pagar o valor pedido, poderás sempre considerar esta igreja. Antes de falar sobre o menos bom da Capadócia, que muitas pessoas não mencionam, não poderia deixar de reforçar para caminharem pelo Vale do Amor. A vista do mirador é muito bonita. Atenção, que temos de pagar uma taxa para entrarmos com o carro para este mirador. Mas caminhar pelo vale tem o seu encanto. E sim, o nome deste vale tem em tudo a ver com as formas fálicas das formações geológicas. É do castelo de Uxizar que conseguimos ter uma vista panorâmica da região de Gorem, um cenário inesquecível da Capadócia. E é possível permanecermos até ao pôr do sol. Visitar a Capadócia e não observar o espetáculo aéreo de balões de ar quente é uma pena. Por isso, reúne todas as tuas energias e acorda ainda antes do nascer do sol para conseguires observar este espetáculo. Agora, se estás à espera de tirar fotografias espetaculares com vestidos compridos a esvoaçarem, tenho a dizer-te que a única coisa que eu tive a esvoaçar foi mesmo o meu lenço de papel. Em meados de maio estavam 3 graus. Claro que existem muitas pessoas resistentes ao frio, mas esse não é o meu forte. Em relação ao sítio de observação, nem sempre é fácil, pois tudo depende da direção do vento, mas o meu conselho é que tentem fazer a observação perto da igreja de São João Batista e depois podem sempre mudar de sítio de forma a tentarem ver e captar a aterragem. Mais uma vez, Capadócia tem tanto de turismo quanto de encanto, mas tirando as fotografias que ia vendo na internet, não tinha grande ideia da região. Não sei há quanto tempo é que o local está extremamente explorado, mas está. Circular pelos vales vale muito a pena, mas sobretudo durante o período da manhã, pois ao final do dia a maior parte dos passos enchem-se de Moto 4 que acabam com qualquer sensação de relaxamento. Não queria andar de Moto 4, mas andar de cavalo com aquele cenário de fundo idílico pareceu muito bem. Por isso, e contra tudo o que deveria ter feito, marcámos o nosso passeio sem pesquisarmos o rancho. Comprámos o serviço diretamente no hotel. Se quiserem andar de cavalo pelo Vale Rosa, tenham em conta que não é uma experiência para iniciantes. Ou então, visitem primeiro o rancho e façam um plano de passeio se for possível. Não temos muitas filmagens que mostrem o percurso, mas o passeio começa num vale e de seguida começamos a subir algumas formações geológicas. O que aconteceu foi que eu não tive mãozinhas para a minha égua, e ela, como sabia o caminho, queria fazê-lo utilizando todos os atalhos possíveis. Só que ia correndo mal. Ia saltando de um sítio alto, e a partir daí a coisa piorou. Houve inclusive um coice e galope. Estás a filmar? Eu sei. O que tens para me dizer desta primeira metade da viagem? Tenho-te a dizer que vou a segunda metade a pé. Não se deram bem as miúdas? Não sei, não. A minha miúda queria saltar de uma rocha, queria, não sei, queria cometer uma loucura e eu não deixei cometer a loucura. Provavelmente está farta da vida que leva e eu estou a contribuir para isso. O percurso é lindo, mas foi uma tremenda irresponsabilidade. Ainda pedi ajuda, mas não conseguiram fazer nada. Eram 4 funcionários para 18 pessoas, sendo que a maioria nunca tinha andado de cavalo. Foi sem dúvida um grande erro da minha parte, pois não pesquisei sobre o rancho e durante a nossa estadia na Capadócia também nos apercebemos que muitos cavalos estavam subnutridos. Não foram só cavalos que nós encontramos subnutridos, encontramos também cães. Se em Istambul senti que os cães eram bem tratados pela população, na Capadócia senti que os cães eram vistos como um problema. Aqui encontramos cães extremamente magros, com patas partidas, assustados ou demasiado carentes. Tivemos um episódio que nem água conseguimos dar a um cão de tão fraco que estava. E sim, eu sei que cenários como estes encontramos infelizmente em muitos países e cidades do mundo, mas não estava preparada para isto. Até à data, nunca tinha lido muitas partilhas sobre este assunto que tão importante é. Por isso, vai preparado.
preparado mentalmente para este possível cenário e preparado com uma taça para água e biscoitos. Serão muito bem recebidos. Fiquei bastante sensível com esta situação, por isso, como mencionado no início do vídeo, o valor angariado até outubro será doado a uma instituição que ajuda animais de rua. Capadócia tem uma beleza imensa, visível aos olhos de qualquer visitante ao local. Isso é indiscutível. Deixo na descrição o nosso itinerário ao longo de 3 dias completos nesta região da Turquia. Se gostaste, não te esqueças de deixar o teu like e de subscrever o canal. Os próximos episódios serão sobre lugares na Turquia que merecem a nossa atenção e visita.